Pessoal, hoje vamos falar sobre a Dexo DXP3, a empresa do setor petroquímico. Vamos conhecer essa microcap, né? Vamos ver aqui logo os dados gerais dela. Ela tem um valor de mercado de 642 bilhões, então é considerada já uma microcap. O segmento de educação é petroquímicos. E o momento da empresa, ela está na fase boa do cíclico, né? Do ciclo. E é uma empresa cíclica logo de cara. E aqui a gente vê os dividendos que ela distribuiu nesses últimos tempos. A gente pode ver que desde 2008 que ela está sem distribuir dividendos. Só agora, a partir de 2020, 2021 e 2022 ela começou a distribuir, né? Dando um payout aí em torno de 30%. Então você logo vê que é uma empresa que passou por um turnaround, né? E o que é que faz a empresa, né? Primeiro que ela é uma holding, estilo Itaúsa, né? Para quem não sabe o que é uma holding. E elas têm duas empresas basicamente, que é uma empresa do setor químico, que é a GPC Química SA, e as tubos de aço, que trabalham no setor de aço, tubos, né? O nome próprio está dizendo. Tubos para equipamentos e a Apollo Tubulares. Ela fornece materiais para setores relevantes da economia, né? Como a infraestrutura, construção civil, painéis de madeira e óleo e gás. Ela também fornece para painéis solares, né? Os resultados aqui dos 9 primeiros meses de 2022, né? Acumulado. Ah, aqui a participação aqui dela. A gente pode ver que a receita bruta em relação a 2021 cresceu, né? 29%. Mas a gente pode ver que trimestre contra trimestre, o terceiro tri foi bem aquém, né? Teve uma redução, uma queda. E aí aqui a gente tem um destaque para o setor químico, né? O setor químico cresceu bastante em relação a 2021. Aqui o EBITDA também, o EBITDA, né? Também teve uma queda relevante, né? Não teve o mesmo crescimento, teve uma queda aqui de 11%. O lucro líquido, por consequência, também diminuiu 33%, né? E o EBITDA ajustado, que é aqueles que fizeram um ajuste de não recorrentes, permaneceu o mesmo, né? Aí mesmo o lucro líquido ajustado teve uma queda, então às vezes a empresa faz todos os ajustes e continua tendo queda, né? Bom, falando aqui da parte de receita bruta, a gente pode ver que o setor químico, né, a GPC Química, corresponde à maior parte dos resultados da empresa, né? Teve até um aumento aqui em relação a 2021, participando de 64% do resultado bruto da empresa. No setor químico, aqui o destaque, novamente, é que houve a manutenção de volumes, a gente pode ver, deixa eu apagar aqui. A gente pode ver que os volumes em relação a 2021 foi praticamente o mesmo. Se o volume foi o mesmo, como foi que a receita subiu tanto, né? De 939 bilhões para quase 1,13 bilhões, né? Um aumento de 36%. Bom, então o preço que subiu. Então o preço foi o principal indicador para um principal componente para a receita ter aumentado e consequentemente o lucro também, né? A gente vamos ver aqui para o segmento de aço. O destaque do segmento de aço é que os volumes aumentaram, não muito, mas houve um pequeno aumento, né, de 57 para 59. A receita bruta também aumentou e junto com os preços também, né? Mas a questão do EBITDA teve uma pressão inflacionária e tem uma coisa interessante no segmento de aço é porque ela ela é dependente do setor de construção civil, né? E também na parte de óleo e gás que a gente vai ver aqui. Então tem uma perspectiva boa de crescimento esse setor de, de aço. Vamos reduzir aqui.
Vamos pular aqui para potencial de forças. Como eu estava dizendo, o segmento de aço ele tem uma perspectiva de aumentar a demanda dele por causa de um programa que o governo federal tem de revitalizar a atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas terrestres, né? Hoje esse é um setor dominado 80% pela Petrobras e a Petrobras está vendendo seus ativos, né? Desinvestindo. E aí tem muitas empresas novas entrando e começando a investir novamente nesse setor. Então tem uma perspectiva muito boa para aumento de demanda nesse segmento, nessa área. Também os dados da construção civil mostram que está tendo uma recuperação, então a perspectiva é boa para o segmento de construção civil e, consequentemente, para a Dexo, né? que é dependente também desse setor. E a Dexo também identificou um potencial no mercado de painéis solares. E, por consequência, esse já corresponde a 15% do segmento de aço. Ou seja, eles viram essa oportunidade e estão investiram nisso e agora estão colhendo esses frutos. Porque também o segmento de produção de energia solar está crescendo bastante. Bom, no segmento de químico eu não identifiquei uma oportunidade assim relevante. Pelo contrário, a gente tem um problema aqui. Bom, primeiro vamos ver o endividamento. O endividamento aqui, a gente pode ver que no ano de 2015, a dívida da Dexo era surreal, né? 20 vezes o EBITDA. Agora ela passou por um plano assim de reestruturação, de recuperação judicial, inclusive, e agora está em patamares bem saudáveis, né? De menos uma vez EBITDA. Então, com um ano, um período, ela consegue quitar toda a dívida líquida dela. E aqui está juntando também dívidas da recuperação judicial. Como a gente pode ver, essa parte azul é de bancos e essa parte cinza são os impostos que ela tem a pagar da recuperação judicial que ela passou, né? E essa parte azulzinha são os fornecedores. Então, assim, bem tranquilo a questão do cronograma. Mas ainda assim a dívida foi um problema para a empresa no passado e pode voltar a ser, né? Então, esse é um ponto de atenção aqui na dívida da Dexos. É um mercado cíclico, porque depende tanto da construção civil como a área de óleo e gás, petróleo. Tem um fator geopolítico que influencia, porque, por exemplo, a GPC Química, elas têm uma cota para exportar para os Estados Unidos, que os Estados Unidos, quando passa dessa cota ela fecha a importação. Então, por isso que no terceiro trimestre foi tão ruim assim para a parte química da Dexas. E ela passou por uma recuperação judicial. Então, querendo ou não, é um fator que a gente deve tomar cuidado, porque em uma eventual virada do ciclo, ela pode voltar a passar por essas dificuldades. Bom, valuation aqui da empresa. Primeiro pelo conceito de Equity Bond, que é um conceito do Warren Buffett, né? Que é como se a empresa fosse um título de renda fixa, dividindo o EBIT pelo valor de mercado. O EBIT dela previsto, né, estimado em 2023 é de 192 milhões. Ela tem um valor de mercado atual de 642 milhões. E ela cresceu nos últimos 3 anos, né, um crescimento composto de 53% ao ano. É muito difícil ela manter esse crescimento na perpetuidade, então se a gente assumindo crescimento de 4% ao ano é bastante conservador. E o título prefixado hoje está pagando em torno de quase 13% ao ano, né? Então esses dados são importantes para a gente calcular o equity bond que dá hoje da Dex está dando 29,16%, ou seja, está bem maior do que o título público. Então isso demonstra que é uma vantagem nesse método. A empresa está entregando mais do que um título público nacional, né? E por consequência disso a gente calculou o preço teto até R$ 16, ela estaria pagando o mesmo que o título público. Então até esse valor dá para pagar pela Dexos, né? Bom, isso é pelo método Equity Bond. Agora pelos múltiplos, a gente pode ver que
Em relação a dividendo yield, para quem gosta de dividendo, ela ganha das empresas comparáveis, que é a Braskem e a Hella Queiroz. O PL dela também está muito baixo em relação às demais, né? Então, assim, nesses dois quesitos ela ganha. E outro indicador que eu gosto de ver é o EV/EBITDA, né? Ela também só não ganha aqui da Braskem, mas também tá bem baixo, né? Irrelevante quase. Então, assim, os indicadores. Ah, em questão das vendas, né? Ela tá valendo quase menos de uma vez o faturamento dela em relação à receita, né? Então, assim, olhando os múltiplos, ela também está muito barata, um ponto de compra bastante relevante, até mesmo em comparação com seus pares. É claro que não é porque uma empresa está extremamente barata quer dizer que você vai comprar. Se você tiver um pensamento de longo prazo, você tem que ver as vantagens competitivas dela. Então, assim, ela é concluindo, né? A Dex é uma holding que trabalha em um setor muito sensível à taxa de juros e da economia, como a gente viu, a construção civil, o petróleo, os próprios painéis solares, a gente não sabe até quando isso vai ser muito utilizado, né, pelas pessoas, o que pode acontecer. Então, assim, é bastante cíclico, você ter que estar ciente desse risco. Porém, ela, como disse, ela está muito barata em relação aos seus múltiplos, em relação à sua geração de caixa. Então, vale a pena estar na carteira de oportunidades, né? Você pode obter um ganho bastante relevante aí em dividendos, né? É um carrego assim bom, mesmo que ela não cresça, ela vai conseguir pagar, pelo menos pelos dados atuais, vai conseguir pagar uma montanha relevante de dividendos. Agora, eu não ficaria com ela assim por uma carteira de buy and hold por longo prazo, exatamente por essa característica dela de cíclico, né? Então ela tá muito bem agora, mas ela pode pegar um ciclo ruim e consequentemente tá com dificuldades. Mas no momento, sim, seria uma boa empresa para investir. Bom, isso é tudo sobre a Dexas. Se você tiver mais uma sugestão de empresa para analisar, deixe aqui nos comentários e não esqueça de seguir o canal. Até mais.